Os grandes tubarões brancos são criaturas realmente formidáveis, reconhecida como o maior predador aquático que ainda está viva nos dias de hoje. No vídeo de hoje você vai descobrir mais sobre os seus hábitos de caça, suas ameaças e grandes exemplares dessa criatura magnífica. Ah, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de deixar o seu like. Quem conseguir fazer isso em 3 segundos, comenta aqui embaixo, eu consegui, eu vou dar coraçãozinho, tá? E vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Por mais que sejam bem difíceis de acreditar, os tubarões são uma espécie muito mais antiga do que os próprios dinossauros em si. Isso mesmo, meus queridos. O exemplar mais antigo que temos possui mais de 400 milhões de anos, mostrando que essa espécie é, sem sombra de dúvidas, um dos projetos mais bem-sucedidos da natureza. Se serve de comparação, nós Homo sapiens, que são a classe de hominídeos que começou a ter acesso a capacidades mais avançadas ali, isso do cérebro, né, existiu apenas 300 mil anos. Ah, mas se você for mais longe ainda, vendo os humanos como um todo, isso representa uma espécie que viveu por mais de 6 milhões de anos. Ou seja, para a gente poder ser considerado um sucesso evolutivo tão perfeito quanto os tubarões, ainda faltariam aí pelo menos uns 396 milhões de anos de sobrevivência da nossa espécie. Coisa que eu acho, não quero ser pessimista não, que a gente talvez não chegue, tá? Os tubarões são extremamente adaptados, obviamente, aos oceanos, possuindo 6 sentidos que foram refinados exclusivamente para transformá-los em um dos maiores predadores que já existiu no planeta. Seu olfato, audição, tato, paladar e visão são bem familiares pra gente, né? Porém, o 6º sentido do tubarão envolve eletromagnetismo, sendo capaz de perceber os campos magnéticos exercidos pelos seres, mesmo que eles sejam muito mais fracos. Os sentidos do tubarão são sensíveis nesse ponto mesmo. Não é pra menos que eles são considerados o maior predador que habita o oceano, sendo que atualmente a subespécie de tubarão que ocupa esse cargo são os grandes tubarões brancos. Bom, família, a única coisa que é capaz de ameaçar a vida desses campeões somos nós, né? Mas também porque a gente meio que trapaceia na jogada. Nenhum humano vai lá tentar ganhar deles no soco. Isso seria impossível. A gente usa equipamentos, rede de pesca, armas de lança e até mesmo poluímos os seus habitats ao ponto de que toda a vida marinha que eles costumam se alimentar seja extinta. Com os tubarões, claro, também partindo nesse processo. Nós não somos os predadores mais equipados naturalmente nesse mundo, mas definitivamente somos os mais destrutivos. O mais triste em relação a isso é que nós nem acabamos realmente aproveitando todo o animal, já que a carne do tubarão não é algo assim tão apreciado pela culinária global. Na realidade, o que é muito procurado por caçadores ilegais são as suas nadadeiras, porque elas são utilizadas em um prato culinário bem específico, que é a sopa feita com as nadadeiras. Essa iguaria é realmente muito cara e apreciada em diversas partes do mundo, o que faz a pesca predatória dos tubarões se tornar algo muito interessante para esses criminosos. Não é raro você acabar encontrando carcaças de tubarões que estão boiando sem as suas nadadeiras, já que muitos desses caçadores ilegais apenas removem a parte que lhes interessa e devolvem o animal ainda vivo para a água, mas agora totalmente incapaz de controlar o seu nado e estabilizar o seu corpo. Assim, meus queridos, é só questão de tempo para serem consumidos pela fome ou por algum outro predador por perto. Pode ser até mesmo outro tipo de tubarão. Outro fator que contribui muito para a agressão humana aos tubarões é, ironicamente, o filme Tubarão, que se tornou um fenômeno cultural praticamente em todo o planeta, sendo responsável por difundir o medo de tubarões em escala global. No filme, um grande tubarão branco é retratado como um monstro sanguinário que ataca pessoas inocentes na praia e causa todo um caos na cidade. Depois que essa história se popularizou, muitas pessoas passaram a atacar todo e qualquer tubarão branco que se aproximasse delas. O complicado disso tudo, família, é que na prática os tubarões raramente atacam seres humanos, e quando acontece é por pura e simples curiosidade. É bem raro encontrar um tubarão que realmente acabe gostando da carne humana. Na maioria dos casos, eles dão apenas uma beliscadinha ali e já abandonam a caça. Convenhamos que não vai ser também uma mordidinha de leve, mas dá para sobreviver em alguns casos. Na realidade, uma pessoa corre mais riscos de morrer afogado todos os dias ao almoçar do que acabar eventualmente sendo atacado por um tubarão. Ou seja, ironicamente, o filme feito pelos seres humanos que mostram o tubarão branco como um monstro fez com que a gente passasse a se comportar como verdadeiros
dos monstros, só que claro na vida real, né? O que é bem pior. Graças a esse problema, a população de tubarões brancos no planeta caiu em 70%. É, família, em apenas algumas décadas, a gente tá quase eliminando uma das espécies mais velhas que ainda existe no planeta. É realmente muito vergonhoso. Por isso, sempre que você puder incentivar a si mesmo, amigos, familiares, enfim, fazerem doações para campanhas, ONGs e tudo mais, faça, tá? Porque é muito importante. Claro que isso não vai resolver todo o problema que a gente já causou e vem causando, mas pelo menos isso ajuda alguma coisa, né? Quando você pensa em um tubarão branco, você imagina uma criatura que ganha por conta da sua força descomunal, né? Bom, se você pensa isso, sinto muito. Mas é como eu disse, o imaginário humano de como essa criatura se comporta foi profundamente contaminado pela história de terror que se tornou um dos filmes mais icônicos da história. Então, não se sinta mal, já que depois deles, muitos outros filmes do tipo surgiram e reforçaram ainda mais esse pensamento. Mas na prática, família, a coisa é bem diferente. Biólogos marinhos, depois de muito estudar os padrões de comportamento dos tubarões, chegaram à conclusão de que eles são criaturas extremamente inteligentes, tá? Sendo que utilizam muito mais estratégia e precisão do que da força em si, apesar deles terem muita pra gastar, é claro. Eles nem sempre vão partir pra mordida. Por exemplo, às vezes você pode ver um tubarão usando seu corpo pra desestabilizar uma presa, fazendo-a rodar no eixo ali no lugar, antes de avançar com uma mordida certeira, ou seja, meio que pra deixá-la desorientada mesmo. Eles também usam técnicas de movimentação, como nadar para um lado, fingindo que desistiu da caça, para que a presa abaixe a guarda e não perceba que ele está se aproximando novamente depois de alguns minutos. Ah, essa capacidade cerebral toda não é utilizada apenas na caça não, tá? Tubarões brancos possuem um ciclo migratório em escala global, fazendo às vezes viagens que saem da Califórnia e acabam na Austrália. Para você ter uma ideia do quão impressionante isso é na prática, os tubarões são a espécie de peixe que é capaz de fazer as jornadas mais longas do mundo, pelo menos dos peixes que a gente conhece, né? Já que se você segue aqui o canal, sabe muito bem que, bom, a gente não conhece nem 5% do território aquático, marinho, bem dizendo. Então, tem muita coisa ali por baixo, né? Esse feito não é limitado apenas pela capacidade física do tubarão. Na verdade, fazer viagens do tipo exige muito mais dos seus poderosos cérebros, uma vez que ele possui uma capacidade de localização extremamente eficiente, meus queridos. Seria como se possuíssemos um Google Maps embutido nos nossos cérebros, sabendo exatamente como chegar e onde estão os pontos com a maior concentração de alimento, algo que eles descobrem simplesmente explorando o oceano inteiro e vendo todas as opções possíveis. Um fator que contribui para que um tubarão branco tenha essa característica aí é o seu apreço pela carne de golfinhos e focas também, que são dois animais extremamente inteligentes. Então, meus queridos, para combatê-los, ele precisa vencer também no campo do intelecto, né? É meio que como se fossem para uma partida de xadrez ali, que vence o melhor. O mais engraçado é que os golfinhos normalmente são um inferno na vida dos tubarões, sendo que os grandes tubarões brancos são uma das poucas espécies que consegue virar a mesa. Outro detalhe que a humanidade costuma errar é que os tubarões não são caçadores solitários. Muito pelo contrário, como possuem um intelecto superior, eles são capazes de coordenar ataque com outros tubarões. E ainda, meus queridos, compreendem a ideia de compartilhar os seus feitos. Se é que você me entende. Sim, tubarões dividem a caça quando trabalham juntos pra conseguir o alimento. É tipo assim, mano, cada um faz uma parte, depois a gente racha em 3, tá? E aí todo mundo aí, toca aí, vamos lá, barbatana com barbatana, todo mundo feliz. Bom, por fim, eles também possuem uma capacidade de aprendizagem muito interessante, que poderia ser comparada até mesmo à nossa capacidade, já que conseguem interpretar e compreender padrões em tempo real, podendo, meus queridos, perceber no meio de um bando de presas qual está nadando mais devagar e vai ser mais fácil de caçar. Ou no caso dos golfinhos, eles aprendem os seus padrões de nado para tentar interpretá-los ali no movimento. Bom, família, mesmo sendo um predador exímio, na natureza há sempre uma grande variedade na escala de poder ali que o animal, né, da mesma espécie pode ter. Ou seja, você sabe que tem uns que são maiores, assim como na nossa, mais fortes e tudo mais. Vou dar como exemplo para vocês o Lolong, que é no caso de um crocodilo, eu sei que não é tubarão, mas ele foi visto ali, enfim, era o maior da sua espécie. Ele era tão grande que outro da sua espécie parecia até um bicho inofensivo. Para esse vídeo, eu escolhi aqui alguns dos maiores tubarões brancos já registrados na história humana.
A grande maioria dos avistamentos dos maiores tubarões brancos da história se enquadram nos casos não confirmados, onde eles foram feitos por uma ou mais testemunhas que não tinham como provar ou as provas não eram suficientes para chegar em uma conclusão certa, tá? Nesses casos, já houveram relatos de tubarões de 13, 14 e até 15 metros de comprimento. Porém, é claro, não dá para saber se o observador acabou dando aquela aumentada ou não na hora de contar a história. De toda maneira, família, apesar desses inúmeros casos não terem prova de fato, a quantidade de avistamentos desse tipo são muitos ao longo da história, é claro. O que acaba convencendo muitas pessoas de que pode de fato ter rolado. Já entre os casos confirmados, o que se destaca é o grande tubarão branco que está registrado no Guinness Book, com o recorde do maior exemplar da espécie. De acordo com as regras do Guinness, tudo precisa ser confirmado pelos avaliadores para que possam ter o seu registro por lá, algo que os outros exemplares não conseguiram oferecer anteriormente, né? No caso desse, estamos falando de um tubarão com 10,9 metros de comprimento que foi pego em 1870 na Austrália. Por um tempo, o recorde foi perdido para um outro tubarão branco que tinha 11,3 metros. Porém, depois de muitos anos possuindo o recorde, foi constatado que na realidade houve um erro na identificação da espécie. Assim, aquele não era na realidade um tubarão branco. Depois desse erro grotesco, o título retornou ao tubarão de 10 metros. Nada mais justo, né? Bom, muitos biólogos marinhos questionam esses valores como muito exagerados e afirmam que a média dos corpos dos tubarões brancos não passam de 7 metros de comprimento. Para eles, nos casos não confirmados, a maioria das pessoas não tinham como registrar exatamente o tamanho do animal com alguma régua precisa, o que deixa muito espaço para a imaginação humana exagerar um pouquinho durante o relato, né? Como acontece com os casos da queda de avião, em que várias testemunhas afirmam ter visto fogo na aeronave, porém quando aparece nas imagens não tinha nada de fato, não tinha fogo, não tinha nem fumaça. Bom, já os casos do Guinness, assim como o tubarão de 11 metros, que depois de anos foi descoberto que era na realidade um erro ali, pesquisadores alegam que por mais que os jurados testemunhem e calculem exatamente o tamanho do animal como um exemplar real, eles no final das contas não são especialistas na área. Desse modo, estão sujeitos a se enganarem facilmente sobre qual é a real espécie do tubarão que eles estão registrando naquele momento. Muitos defendem que, assim como o segundo caso, o primeiro também tem grande chance de ter sido uma outra espécie de tubarão. De todo caso, família, um tubarão de 7 metros para nós humanos, que dificilmente passamos dos 2, ainda nos deixam no chinelo, né? Você não concorda? Agora vem cá, imagina estar mergulhando e dar de cara com um tubarão desse tamanho todo. Eu acho que iria me fingir boiando, porque com certeza é carniça, pô, nem encosta. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, então, que sai amanhã, tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço, fica bem, até a próxima, valeu!